Olá, muito. Acho que é aqui o microfone, né? Olá, muito prazer, senhores, senhoras, tudo ótimo. Então, meu nome é Henrique Kawabata, né? Estou aí vivendo e aprendendo. E hoje eu vou fazer meu relato agora mesmo sobre os 10 dias na prisão naturalista de Vipassana. Vipassana, isso aí. E vou contar como que foi a minha experiência, né? A princípio eu vou abordar como é que é, né, para quem não sabe, o que é o Vipassana. O Vipassana, ele é uma meditação que você fica 10 dias em um monastério, um estilo de monastério, sem conversar com ninguém. Você não abre a boca, não conversa com ninguém, somente com você, mas sem verbalizar, né? Não pode falar em voz alta, né? No máximo você pode cochichar, se você estiver morrendo, você conversa lá com o gerente, né? Que é o que administra lá, né? No caso lá é segregado, né? Então, no caso, o retiro que eu fui, tinha 80, 90 pessoas, né? 80 alunos e 10 servidores, né? Pessoas que tomando conta do pessoal, né? Então, era segregado, né? Cada lado, numa fazenda, né? No meio da natureza. Então tem as casinhas lá. Então cada lado tem o masculino e o feminino, né? Bem, o que consiste no Vipassana? A ideia do Vipassana é simplesmente a gente se conectar com a gente. Ou seja, quando a gente simplesmente um jejum, só que não de comida, mas sim de pensamentos, de dopamina em geral, né? No caso lá você não pode usar celular, não pode usar TV, não tem nada. Só a única coisa que tem é relógio pra você saber os horários, né? Da Chronotable, né? Que é o cronograma. E, você só fica meditando. Você medita 10 horas por dia, né? No caso, quem é aluno novo, quem é iniciante, que não foi no meu caso, você pode meditar 5 horas, que é o obrigatório, né? Que é as fases em grupo. Que aí você vai lá no salão, aí todo mundo se reúne e faz a meditação em grupo. E aí, e também varia, né? Cada dia vai mudando, né? Porque no final do dia tem um discurso do Goenka, que é o fundador dessa meditação, né? Ele ou não sei quem, né? Que fala também que existe há milênios essa meditação, né? Talvez ele foi o propagador, mas enfim. Em resumo é isso, o Vipassana, né? Uma conexão consigo mesmo. E, bem, acho que eu vou começar falando agora como que foi a minha experiência lá, né? Minha experiência com Vipassana, né? Ultimamente, eu tenho passado por processos da criança interior, né? Uma abordagem mais junguiana, mas eu recentemente, ultimamente, eu tenho lembrado de muitas coisas, assim, da minha infância que eu tenho lapso de memória, né? Eu não lembro de certas coisas da minha infância. Então, nesse retiro eu comecei a lembrar de muita coisa que nem mesmo com ayahuasca ou com terapias alternativas, terapia psicológica, eu não lembrei. E o incrível é que uma coisa é você saber o caminho, mas outra coisa é você trilhar, né? Sentir o caminho, né? É muito diferente, é uma linguagem totalmente diferente. Então, quando eu fui lá e eu estava na imersão dentro do Vipassana, eu senti coisas, não senti coisas, né? Eu fui sentir mais coisas assim no final, né? Mas no início eu estava mais uma coisa imaginativa por conta da questão de eu ser mais imaginativo, né? Então eu estava nos primeiros dias, funciona assim, até o quarto dia, já profetizou o professor, você vai ficar com desconforto, né? Você vai ter desconfortos e tudo mais, né? Porque você vai ficar fora da sua rotina. E aí nos primeiros 4 dias você só fica respirando, só respira, né? E chama Anapana ou Anaprana, não sei a pronúncia certa. E aí, depois do quarto dia, eu comecei a ficar mais como é que fala a palavra? Qual que é o nome? Fugiu da minha cabeça.
você fica mais acomodado, né? Você se acostuma, né? Como tudo. E depois do quarto dia, eu falei, ah, tá, agora eu não tô mais com vontade de ir embora daqui, de fugir desse lugar. E tudo bem, vamos continuar aqui. Já fiquei aqui, vamos continuar. A comida é boa, né? Ah, inclusive lá eles servem uma comida vegana barra indiana, maravilhosa. Só que é uma comida assim mais natural, né? Então não tem tanto tempero. Ou quer dizer, tem muito tempero, mas não tem tipo assim um negócio super salgado, né? Enfim. E aí a minha motivação foi lógico, o Sankara de comer, né? O Sankara no caso seria as coisas que você luta com, a maneira que você reage de uma maneira má sobre alguma coisa, né? Eu entendi como se fosse algo como um ego, alguma coisa assim, né? Eu não vou saber explicar tudo certinho, né? Mas enfim. E aí, depois do quarto dia, eu não meditei nenhum dia no quarto. Eu fiquei simplesmente, tipo, dormindo, imaginando coisas, que nem na minha primeira viagem de ayahuasca, né? Que eu fiquei imaginando muita coisa, mas é. Aí depois eu recebi uma bronca lá do professor, né? Não, você tem que meditar. Para de imaginar, aqui não é imaginação, aqui é respiração e concentração. Então, concentre no que você sente, é só você sentir, né? Porque no caso lá, a ideia deles é você, vamos supor assim, reprogramar sentimentos que você deixou de sentir, né? Por que acontece, por exemplo, de você ter alguma... qual que é o nome, né? Assintomático, não lembro o nome. É quando você tem emoções que vão acumulando e aí resultam em alguma, qual que é o nome? Em alguma causa, né? No caso, a raiz seria as emoções que foram reprimidas, né? E aí, por conta de a gente viver num mundo extremamente dopaminérgico, né? Ano 2025, estou em 2025 agora. Lá você perde a noção do tempo, lá você não sabe nem em que ano você tá. Você fica, meu Deus, eu tô em 2027? Não, que dia é hoje? Porque lá não tem calendário, não tem celular pra você ficar vendo. Só tem um relógio lá, você sabe a hora de comer, a hora de meditar, só isso. E a hora de dormir, tomar banho. E você só fica cagando, peidando o dia inteiro. Cara, e eu acredito firmemente que o Samadhi, que é outra coisa que eles pregam lá, né? Olha a minha cabeça de evangélico, de maluco abduzido pelos evangélicos. É que o Samadhi seria como se você atingisse o estado de iluminação, ou seja, tipo, como se você estivesse no estado de ayahuasca, na força, só que sem usar força, sem usar ayahuasca. Então você está simplesmente usando somente as suas próprias energias, suas próprias forças, que você já reside dentro de cada ser, né? Cada pessoa do planeta, né? Que o nosso próprio corpo já produz essas paradas, né? E em pequena quantidade, vamos por assim. Tanto que a minha experiência foi como se fosse uma experiência de ayahuasca. Só que no caso eu não tomei ayahuasca. Só que no caso, quando você toma ayahuasca ou fuma alguma coisa assim, uma substância, é de uma vez acontece, né? E aí no caso assim do samadhi ali, da meditação, é aos poucos, é tipo como se fosse microdoses, nanodoses, né? Vamos por assim. Então faz total sentido estar aqui na natureza, conversando só comigo mesmo. O Vipassana só que digital aqui, conversando comigo. Então, seguindo o que eu estava dizendo, eu simplesmente tive a experiência mais imaginativa, né? E aí foi lá pro sétimo dia que eu comecei a sentir muita raiva de um cara que ele tava atrás de mim, né? Porque fica cada um assim no seu lugar. E tinha um cara que ele não parava de gemer.
Ele ficou conhecido lá por todo mundo como o João que geme, o João gemidão. Porque toda hora ele ficava gemendo, cara. Ele não parava de gemer, o cara, filho de uma puta, velho. Meu Deus do céu, que raiva daquele cara, mano. Eu fiquei com a vontade, velho, de matar ele, assim, de bater nele. Mas me controlando, mas porque tá tudo calmo aí, você fica calmo também. Meu Deus, que rio sujo da porra. Dizem que a água é o reflexo da gente, né? A água é o reflexo da gente ou a gente é o reflexo da água, né? Aqueles a pergunta. Bem, aí eu fiquei com a raiva do caralho. Eu fiquei sem comer, eu perdi o horário. Aí eu fiquei mais bravo ainda porque eu não gosto de ficar sem fazer siesta, porque eu faço siesta. Eu gosto de comer e dormir. Eu sou assim, tá? Eu acredito, não acredito mais, porque era ego. Eu achava que o Brasil mudar, eu tinha que implementar siesta em todo mundo. Mas foda-se, é uma coisa minha, tá? Então, aí eu fiquei bravo pra cacete, fiquei muito bravo. E aí na palestra, assim, à noite, que é umas caixas de som lá, o cara falando Goenka lá, o cara da Índia, ele falou sobre raiva, inclusive, olha só, ele acertou justo no dia, não sei se tá, cada dia você vai, tipo, é uma estrutura mesmo, né, tem uns 10 dias, né, é sempre a mesma coisa, se você for lá de novo é a mesma coisa, né, não sei se vai mudar a experiência, acho que muda, né, mas enfim, eu fiquei com raiva e ele acertou, cara, muito incrível isso. E depois do quarto dia é quando começa o Vipassana, né? Que é a parte de você sentir as dores que você deixou de olhar para dentro de si e ficou lá, tipo assim, debaixo do tapete. E aí quando você olha para dentro, essas dores elas vêm à tona. Então você tá pagando suas dívidas, né? Tá pagando lá os boletos que você deixou ali por debaixo do tapete. Enfim. E aí quando você começa a entrar em Vipassana, você tem que sentir, né? Os 4 dias primeiros, que é o Anapana, você só respira. Então, aí depois, né, quando chega o sétimo, ou o quarto em diante, você entra em Vipassana e aí você começa a sentir essas coisas no corpo, né? Só que eu não sentia nada, eu fiquei mais na brincadeira, como na primeira vez da Ayahuasca, né? Que eu posso fazer até um vídeo, se eu lembrar, se eu quiser, né? Então, e como eu fiquei mais imaginativo, eu só ficava imaginando as coisas lá, delirando. Gente, a hora que eu começava a rir, teve uma mulher que surtou lá, ela começou a chorar do nada. E aí, bem, aí depois ela continuou. E teve desistência, teve algumas, tipo, teve 3 desistências de homem e umas 6 desistências de mulher, por aí, né? Então sobrou tipo umas 70, sobrou bastante até. E, bem, olha os passos ali, tinha de pato. Agora tem gente aqui, eu vou passar aqui pra conversar com essa gente. E tô parecendo esquizofrênico que nem lá no Vipassana. Tipo, você começa a conversar com o rótulo do shampoo. Porque se não tem ninguém pra conversar, você começa a conversar sozinho. Você começa a conversar com o rótulo do shampoo, o macaquinho. Tem uns macaquinhos lá, aqui tem sagui, ó. É sagui isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui, deve ser um macaco aí, não sei o que é isso. Bem, aí eu ficava conversando com os macacos, ficava conversando com a parede, ficava conversando com a voz dentro da minha cabeça. Aí eu comecei a ouvir muito mais a minha voz da minha cabeça. Tipo assim, eu já converso sozinho, né? Teve uma hora lá que eu comecei a rir do nada no quarto, e aí o cara que tava do lado, ele bateu assim, ó, umas 3 vezes assim na parede pra mim parar de falar, porque eu não parava de falar sozinho, cara. Eu comecei a falar com o meu avô, sei lá, uma brisa assim. Aí depois tá bom, fiquei quieto. Aí eu voltei lá, fiquei quietinho. E o cara, porque lá, cara, é tão silencioso que você fica, meu Deus, mano, você consegue ouvir até a respiração da boca da pessoa que tá no outro quarto. É muito quieto. É um silêncio da porra lá. Então, e pra mim você percebeu, né? Eu saí de lá eufórico, cara. Muito eufórico. Eufórico assim,
todo mundo, né? Porque você fica acumulando lá, tipo, você fica muito tempo sem falar e depois quando você vai falar, você fala pra caramba, né? Mas enfim, aí, depois disso tudo aí, eu fiquei com raiva lá do cara e tudo mais, né? E aí, cara, no final, tem a parte de Ana Metabávade, né? Que é você, quando você já tá bem consigo, aí você partilha a paz interior sua com as outras pessoas, né? Então seria o término do ciclo, né? Você se ajuda para ajudar os outros. Não tem como você ajudar o outro se você não se ajudou, entendeu? Então, aí você pratica o Metabávana, né? Mas eu não entendi muito bem como que funciona. Se você sabe como que funciona, me explica aí por gentileza. E aí, no último dia, né? Chegou agora lá o 10º dia, aí todo mundo pode falar, pode conversar. E aí, cara, o cara que tava lá no meu o cara que tava dormindo comigo, o maluco, o companheiro de cela, né? Ele tinha uma cara, tipo assim, muito de inocente. Aí eu fui ouvir a voz dele, era uma voz grossa, uma voz grossa. E o cara que é o João do Gemidão, tinha uma cara assim de presidiário, de sei lá, drogado. Aí eu fui ouvir a voz dele, é uma voz mais fina, sabe? Tipo, imagina assim, você ficar 10 dias sem ouvir a voz de ninguém, você só vê, assim, você nem olha direito pras pessoas, porque lá você tem que ignorar. Aí você convive com 10 pessoas sem saber a voz, aí depois de 10 dias você vai ouvir a voz da pessoa. Aí é aquele negócio, né? Tipo, só dá pra conhecer a pessoa conversando mesmo, né? Nossa, velho. Então, aí, no final, cara, tudo aquele negócio assim que eu pensava sobre show de Truman, minha vida ser um show de Truman e tudo mais, cara, eu senti que isso aqui que a gente vive dentro do show de Truman. Eu tive várias visões assim, que nem de ayahuasca, mas tipo, bem pequenininhas ao longo do tempo. Então, tava usando a ayahuasca dentro de mim mesmo, né? Samadhi. Cara, e eu eu senti lá dentro isso aí, senti dentro de mim. Lógico que o ambiente ele influencia, né? Mas no caso lá, eu percebi que até mesmo você estando no céu, cara, um lugar prometido que você sempre sonhou, cara, quando eu fui lá, cara, lá parece um paraíso, lá é um paraíso mesmo, parece o céu. Mesmo lá, cara, eu tinha problemas dentro de mim. Então, o problema não tá fora, tá dentro de mim, né? Porque mesmo eu tô num lugar perfeito, maravilhoso, cara, eu ainda tinha problemas comigo, dentro da minha cabeça, entende? Então, é mudando si mesmo que vai mudar o ambiente. E agora, tipo, retornando de viagem, eu já mexi coisas no meu quarto, encontrei coisas em casa que eu não tinha percebido que eu tinha. Muito louco isso. E aí no final, né? Já vou pro final. Vou ficar enrolando isso aí não. Cara, eu fui lá, a gente foi lá fora, todo mundo junto tirar foto. E aí o cara, o João do Gemidão, ele era fotógrafo. Ele falou, não, porque eu pensava, não, ele deve ser algum, sei lá, ex-presidiário, maluco drogado, criminoso, sei lá. Aí, mano, eu fui, ele falou lá, não, eu sou só um fotógrafo de guerra, tipo, eu vou na guerra lá e fotógrafo a guerra. Aí o outro lá falou, não, é que ele era viciado e tal, né? Eu tô falando do cara assim, mas enfim, acho que tá tudo bem. É importante pra experiência eu relatar isso, né? Mesmo que seja pessoal, assim, um pouquinho. Aí, cara, no final da foto, quando a gente foi tirar a foto, eu fiquei, cara, não é possível, esse cara ele deve ser contratado pra ficar importunando a gente durante a meditação, porque ele ficava gemendo lá dentro.
E aí me dava raiva, e outras pessoas também ficou com raiva. Aí no final, cara, todo mundo tava na foto, só que só ele não. E aí eu fiquei, meu, ele deve ser um espião. Ele deve ser um espião. E ele apagou nossa memória. A gente estava sendo controlado por um experimento de consciência humana. E aí eles envenenavam a comida, dopava a gente esquecia tudo. Todo dia ia ficar repetindo a mesma coisa lá, meditando, ouvindo aquele maluco lá do Goenka lá, o sorveto lá, um negócio assim. E aí ele apagou nossa, que nem a canetinha do MIB, assim, ó, você vai dar um clique e acaba apaga a mente da pessoa. Mas aí no final, cara, eu entendi que, na verdade, o demônio já tá dentro de mim. O demônio, ele reside dentro de mim. Porque é a mesma ideia lá do paraíso. Ah, eu posso estar no paraíso, mas ainda vou ter problema dentro de mim. Entende? E ele faz de qualquer coisa pra manter, para ele sobreviver, o ego. Entende? Ele vai falar, não, até que isso aí é muito bom pra ser verdade, esse paraíso. Não, fica na merda mesmo. E não é, cara, isso aí é a descrença, a desfé. É um... Até onde vai? Até onde o ego ele aguenta se sustentar, né? Essa frase é legal. E aí, pra que fazer esse Vipassana, né? Pra mim foi um voluntariado, me voluntariar a sofrer. Porque se eu ficar no comodismo, eu não vou perceber a diferença entre se está certo ou errado. Então lá eu tive pode ser um contraste, sei lá. Eu traduzindo assim de uma maneira que acho que todo mundo vai entender. Eu também. Eu tô sentindo que tô entendendo. Então, é isso. Essa foi minha experiência bem maluca. Muito foda. Mais louca que ayahuasca, mais louca que cogumelo, mais louca que haxixe louco. Foi muito louco, cara. Eu fiquei doidão sem usar nada. E essa foi a minha experiência. 10 dias preso num presídio naturalista chamado Vipassana. E é isso. Eu não tenho mais nada pra falar. Agora eu vou treinar. Esse foi meu relato e um abraço.